Hoje nós vamos ver então, a carta à primeira igreja das 7 do Apocalipse, que é a igreja de Éfeso. Qual foi o mal dessa igreja? A igreja que deixou de amar. Isso pode ser verificado em Apocalipse, o capítulo 2 e o versículo 4, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse era o pecado de Éfeso, talvez um dos mais graves. Ao estudar esta lição juntamente comigo, você se sentirá motivado a preservar sua fé e doutrina, a compartilhar e a praticar a palavra, mas sempre e acima de tudo, fazer tudo com amor. Quando o assunto é Éfeso, tudo é maximizado. Ela era a maior cidade da Ásia, o maior centro comercial, o maior porto, as maiores inovações arquitetônicas, as maiores manifestações religiosas, com altares ao imperador inclusive, adoração explícitas a Eros, sensualidade, escolas de magia e o grandioso templo de Diana, Artemis, cuja veneração era mesclada com prostitutas cultuais à disposição dos devotos. Nesse contexto luxuriante e devasso, nasceu a igreja em Éfeso, que mais oportunidade recebeu em termos de doutrina e amor. Fruto do amor votado de Paulo, Áquila, Príscila e Apolo, conforme pode ser visto em Atos capítulo 19, os versículos de 8 a 10. Foi ainda cenário da primeira escola teológica da Ásia. Atos 19, 9 a 10, foi também receptora de um dos maiores tratados teológicos escritos por Paulo, pastoreada pelos melhores discípulos de Paulo, que são Tíquico e Timóteo, e ainda foi fortalecida por João, o apóstolo do amor, quando escreveu ali o seu evangelho e suas 3 epístolas, ou seja, suas 3 cartas, conforme Irineu e Eusébio. Por conta dessa atuação intensiva, um grande impacto foi sentido na cidade e em toda a região. O comércio sexual e religioso entrou em declínio. Atos 19, 24. Práticas ocultistas caíram em descrédito. O evangelho foi disseminado por toda a Ásia. As credenciais do autor, conforme Apocalipse 2 e 1. A revelação que João recebeu para uma igreja em Éfeso, na verdade, visava toda a comunidade cristã e em outros lugares e em todos os tempos. Podemos discernir essa verdade por 2 ênfases mencionadas no final de cada carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus é o soberano que traz em suas mãos as 7 estrelas, numa referência a uma liderança espiritual que ele mesmo constituiu e mantém, conforme Apocalipse 1 e 20. Aqui, nesta carta, como em todas as 7 cartas, quando João escreve ao anjo da igreja, os comentaristas propõem várias explicações para os anjos. O comentário bíblico Vida Nova diz: alguns acham que os anjos representam os pastores das igrejas, mas a maneira mais plausível é entender os anjos das igrejas como as igrejas em relação ao seu Senhor exaltado. A Bíblia de Estudo de Genebra comenta: a proeminência de anjos no Apocalipse apoiaria esta hipótese. Ele caminha entre os 7 candeeiros, numa alusão clara à igreja e seus membros, o povo de Deus, chamados para resplandecer a luz de Cristo na vida, perante esse mundo em trevas. João, portanto, reconhece ser Jesus glorificado, falando com ele, enquanto caminha entre as igrejas. Assim também o Senhor se revela a nós e ao mundo por intermédio da sua igreja. Sobre a igreja de Éfeso, vamos ver os elogios da parte de Deus. Apocalipse 2, os versículos 2 e 3 e também o 6. Diz assim: desde o início, aqueles irmãos tiveram de enfrentar lutas e desafios, superar desavenças entre si, resistir à sedução do secularismo e às perseguições do paganismo. E o pior de tudo, tiveram de combater as ardilosas investidas dos falsos mestres
e dos falsos apóstolos. Nesse ponto, o Senhor os elogia, pois suportaram as mais duras provas e não desanimaram. Portanto, o Senhor via na igreja inúmeras virtudes, dignas então de elogio. Ele conhecia essa igreja, porque ele menciona: as tuas obras o Senhor elogiou, o testemunho de vida e a devoção e o empenho. O teu trabalho eram compromissados com o Evangelho, empenharam-se para divulgá-lo por toda a Ásia e além. A tua perseverança seguiram a Cristo num contexto de perseguição política, religiosa e cultural, que não era e ainda não é tarefa fácil, pois requer paciência, persistência e constância. A tua repulsa aos homens maus, uma referência não à tua reprovação dos falsos apóstolos, colocaram à prova a doutrina dos que ensinavam, de modo que, se contrariasse a doutrina apostólica, era rejeitada e exposta na comunidade cristã. A tua fidelidade persistente no meio de tantas provações pelo nome de Cristo, a despeito das perseguições, não perderam a fé e nem o entusiasmo, e muito menos a coragem de continuar pregando, conforme pode ser visto em 2 Timóteo capítulo 2. A tua rejeição aos nicolaítas, ou nicolaítas, Apocalipse 2 e 6. Uma heresia que usava a graça como desculpa para encobrir pecado, para encobrir a impureza. Paulo contestou em seus dias aqueles que tentavam dominar os cristãos, pretendendo ter uma doutrina elevada. Nascia ali o embrião dessa leva de falsos mestres que arrogava para si um nível de espiritualidade muito acima dos crentes comuns, achando-se no direito de atenuar exigências, que não queria cumprir, e acrescentar perspectivas pessoais ou filosóficas que o Evangelho não autenticava. Mas os cristãos de Éfeso discerniram essa artimanha e rejeitaram tal conduta, e isso agradou o Senhor. Vamos ver o Apocalipse então para hoje. Observe você e a sua igreja. Quais desses elogios o Senhor também poderia fazer-lhes? No que vocês podem melhorar? Interessante, né? Essa é uma resposta que você deve dar ao Espírito Santo. Um item que nós podemos ver também agora fala das repreensões em relação ao amor, como podemos ver em Apocalipse 2 e 5, Você conhece o ditado: nadou e morreu na praia? Assim parecia ser o destino do povo de Éfeso, que, após tantos esforços no sentido de preservar a fé, acabou transferindo toda a aversão que tinha pela heresia para aqueles que pensavam diferente deles. Preservou a doutrina, mas se esqueceu de preservar o amor na maneira de defender a sua fé, deixando de falar a verdade em amor, conforme Éfeso capítulo 4 e versículo 15. Aqueles crentes, querendo ser corretos, se tornaram ásperos e rudes, tais como os fariseus nos dias de Jesus. Preservar a sã doutrina e praticá-la é fundamental para o progresso espiritual, mas tudo perde valor se não agirmos com amor. Não é o conhecimento teológico, e sim o amor, a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. Confere lá em João capítulo 13, a partir do versículo 34. Se deixarmos de cultivar o amor, exercê-lo na mutualidade cristã e em nossa conduta diária, então tudo o que sabemos, tudo o que fazemos e tudo pelo qual lutamos perderão valor. No comercial, as pessoas precisam ver o amor de Cristo em nós, para que nossas palavras causem impacto na vida delas. Até mesmo Deus se alegra mais com o amor que demonstramos por Ele do que com o trabalho que realizamos para Ele. Lembra-te, pois, de onde caíste. Precisamos trazer à memória não apenas aquilo que nos traz a esperança, mas também o que nos faz perder a esperança, a rota apontada por Jesus. Onde paramos de amar, então devemos recomeçar ali. Arrepende-te. Arrependimento é mais que emoção, é decisão. Lembrar-se de onde caiu, sem que se decida voltar lá naquele ponto e recomeçar, não passa de remorso, e isso não muda nada.
Arrependimento é mudança de comportamento, de direção e de intenção. É deixar de praticar aquilo que fez o amor esfriar. Volta à prática das primeiras obras. O arrependimento verdadeiro não apenas nos afasta do pecado, mas restaura em nós o prazer pelas obras de justiça feitas em amor. Se não, diz o Senhor, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Refletimos a luz de Cristo quando temos intimidade com Ele. Sem amor não há brilho. Infelizmente, apesar da advertência, a igreja em Éfeso deixou de brilhar. Sabe por quê? Porque deixou de amar. O Apocalipse para hoje. Algumas dessas repreensões faz referência a você ou a igreja que você frequenta? De que maneira você e sua igreja têm demonstrado amor ao próximo? Pode responder agora. Então, numa conclusão mais rápida, podemos ver que o Senhor termina com um conselho e com uma promessa. Existe um prêmio certo a quem perseverar, mas também é certo que só existe vitória porque existem batalhas. A vida cristã impõe uma batalha constante contra os principados e potestades, contra os fascínios ardilosos deste mundo e contra nós mesmos, nossas fraquezas, nossos desejos carnais. Nesse caso, vence aquele que persiste em sua fidelidade ao Senhor, mesmo que isso lhe custe tudo. O prêmio é comer da árvore da vida, ou seja, desfrutar da vida eterna com Deus, no paraíso de Deus, na plenitude do seu amor paternal. Os efésios só poderiam vencer a guerra se restaurassem o amor esquecido. No entanto, a promessa aqui não era só para os efésios, é para nós também. Hoje, nós aprendemos com os erros de uma igreja que deixou de amar, que se envolveu tanto em ativismo, perdendo seu primeiro amor. Mas, se fosse hoje, e se fosse